Olá pessoal, professor Luan. Então estamos aqui na nossa série sobre o coronavírus. Quero iniciar já trazendo para vocês que em um primeiro momento nós não podemos levar em consideração a primeira informação que chega através das redes sociais. Então nós precisamos buscar informações em fontes seguras, como professor. Na Organização Mundial de Saúde é uma fonte extremamente segura, o próprio Ministério da Saúde, os conselhos como o nosso COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o COREN também que tem colocado algumas notas, as vigilâncias epidemiológicas, é extremamente importante. Então, através dessas fontes, sem dúvida, é que nós precisamos buscar esta informação. Mas, professor, esse coronavírus que já tratamos em algumas falas anteriores, qual a principal preocupação? A principal preocupação é justamente sobre esse novo subtipo. E por que esta situação, este grande desconforto atualmente? Porque as informações específicas sobre esse novo subtipo, que é o Covid-19, elas ainda são desconhecidas. Por exemplo, o período de transmissibilidade, ou seja, o tempo que essa doença ela leva para se desenvolver, o tempo de incubação dentro do organismo. Então, são informações que estão sendo trabalhadas e nesse tempo a população muitas vezes acaba sendo infectada em uma proporção muito grande e isso causa esse grande desconforto atualmente. Mas, diante de todas as informações, de todos os mapeamentos que foram feitos, é possível identificar uma condição aí muito mais segura no controle desse vírus. Por exemplo, algumas situações, como aconteceu recentemente na cidade de São Paulo, onde foi identificado através do teste e a pessoa que estava com o vírus não desenvolveu a sintomatologia, isso acontece em algumas doenças causadas por vírus e é justamente uma das características desse vírus que chama bastante atenção, ou seja, alguns pacientes que não estão apresentando a sintomatologia que acaba desenvolvendo alguns sinais e sintomas da doença. Mas, professor, o que é que nós podemos fazer de maneira individual para minimizar esses danos? Por exemplo, ao espirrar, geralmente nós colocamos a mão na frente do rosto e aí é importante criar o hábito de, por exemplo, não utilizar as mãos, utilizar a lateral do braço para fazer este ato e principalmente intensificar a lavagem das mãos. E qual é o diagnóstico, qual o benefício geral? Porque toda a condição de pandemia, essa situação que vem sendo desenvolvida, ela tem um diagnóstico também positivo, porque esta prevenção que nós precisamos ter em relação ao coronavírus, ela pode ser levada em consideração para uma outra série de doenças. Então, os cuidados que nós temos para minimizar os danos e para evitar a transmissão relacionada ao coronavírus, ela também serve para evitar uma série de doenças e outras que já foram, inclusive, motivos de grande alarde, de grande movimentação, de grande desconforto, como está acontecendo atualmente, como foi o caso da influenza, do HN1. Então, através de todo esse cuidado, com certeza nós vamos evitar uma série de doenças, uma série de desenvolvimentos indesejáveis e desconfortos que são bem conhecidos relacionados a esta atual doença. Então, por exemplo, relacionado à lavagem das mãos, comumente nós realizamos uma lavagem das mãos muito rapidamente e aí nós precisamos ter a preocupação de realizar essa lavagem das mãos de uma maneira muito mais técnica, logo muito mais segura. Então, como poderia ser, professor, essa lavagem das mãos? Então, essa lavagem, obviamente, ela pode acontecer rapidamente, porém, levando em consideração a retirada de toda a sujidade, dedo por dedo, como nós geralmente temos no ambiente hospitalar, e aí nós podemos fazer isso muito rapidamente. A região também onde nós temos geralmente uma contaminação maior, que é a região central, logo nós conseguimos retirar toda a microbiota da unha, da mão como um todo, e aí nós podemos também realizar entre os dedos essa retirada de toda a microbiota na região palmar e na região também posterior, tá certo? Logo fazer a retirada dessa água de uma forma unidirecional e também secar as mãos nessa mesma direção. Isso acaba minimizando bastante. E se você faz de forma repetida, sem dúvida que isso vai se tornar um hábito e aí
com certeza nós vamos evitar não só a contaminação pelo coronavírus, mas como também por vários outros agentes que acabam levando, né, uma contaminação da via aérea de um modo geral. Tá certo? Então, recapitulando, nós temos alguns cuidados básicos. Então, primeiramente, não criar uma condição de alarde, ter muita atenção aí às informações que são colocadas no primeiro momento nas redes sociais, levar em consideração fontes confiáveis como o Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, os conselhos de classe, aí os conselhos de enfermagem, Corém, Cofem. A vigilância epidemiológica é extremamente importante nesse momento e ter o conhecimento científico como base. É preciso conversar, orientar e outra. Quando você recebe esta informação, é necessário que você seja um multiplicador, que oriente as demais pessoas. Em uma condição muito importante, evite nessa transmissão, por exemplo, não saindo de casa em uma condição de doença, por exemplo, doença respiratória. Por quê? Porque acaba que você está muito susceptível. O seu sistema imunológico acaba ficando mais deficitário. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado em relação às possibilidades de transmissão que nós temos. Tá certo? Então, tem que ter muita atenção, porém, com o conhecimento, com as devidas orientações, eu tenho certeza que teremos aí um cuidado, né, extremamente seguro. Um grande abraço e até a próxima!